Fala, meu povo! Muito prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou o professor Davi Costa e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de atualidades para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Antes da gente ir para o que interessa, que é a teoria contextualizada, eu preciso fazer alguns alertas. Alerta 1. O teu edital contempla Atualidades Brasil. Então, é Brasil, meu povo. Economia, política, cultura, sociedade, meio ambiente, relações internacionais, mercado de trabalho em relação ao Brasil. Outra coisa, a prova ela vai abordar, contemplar conteúdos de 6 meses antes da data da realização do certame. Então, esticando aqui um pouquinho a baladeira, vai ali mais ou menos do final de 2022 até mais ou menos maio, né? Já que a tua prova se realiza no mês seguinte, ok? Então são 6 meses antes da prova, 5 meses antes da prova, a tua prova vai ficar pronta mais ou menos um mês antes, né? Portanto, 5 meses antes da prova, eu diria que janeiro, fevereiro, março, abril são os meses mais importantes de conteúdos, de notícias que podem estar aparecendo no teu concurso, beleza? É outro alerta importante. O último alerta é sobre a contextualização das questões. Então assim, meu povo, a IDECAN ela não virá com questões diretas, tá? Ela não vai vir aqui com a penetração limpa e seca. Ela vai contextualizar primeiro, ou seja, haverá toda uma série de preliminares que são importantíssimas. Então vai vir um texto para você ler, tá? As questões não vão ser aquelas questões diretas, decorebas, vai ter algum tipo de, como é que eu posso dizer, de arrudeio, né? Para você acertar ali o que a banca está te exigindo. Tranquilo? Vamos lá. Essa aula de hoje é uma aula sobre relações internacionais. Então a gente vai entender como é que o Brasil, nos últimos meses, tem se posicionado em relação à dinâmica econômica, política, né, do contexto global. A gente vai entender quais foram as principais visitas que o atual presidente fez em direção a outros países, quais foram os principais chefes de Estado que vieram aqui ao Brasil e outros pormenores geopolíticos e internacionais que são muito importantes em termos de prova. Sabendo disto, a gente avança aqui, certo? Temos um slide em branco para que eu possa escrever algumas informações importantes. Vamos lá, galera. Ó, a gente vai trabalhar agora as visitas do presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei se você gosta dele, não sei se não gosta, para mim não interessa. E sabe para quem é que menos interessa ainda? Para a IDECAN, certo? A banca não quer saber a sua opinião, a banca quer saber fatos contextualizados. A primeira visita, tá, internacional do Lula. Espera aí que eu estou apanhando aqui do negócio. Ainda como presidente, ó, vou colocar aqui. Presidente eleito. Presidente eleito. Isso significa que eu estou levando em consideração o finalzinho do ano de 2022. Vocês vão lembrar que o Lula foi eleito em 31 de outubro de 2022 e já como candidato eleito, ainda não empossado, o presidente fez 2 visitas internacionais. A primeira delas, meu povo, é muito importante, porque um dos temas que a IDECAN mais cobra é o meio ambiente. Eu vou falar com bastante calma, tá? Devagarzinho, que é muito mais interessante, é muito mais gostoso. E você, que eu sei que você é uma pessoa apressada, você vai assistir essa aula no 2V. Mas vou explicar devagarzinho, tá? Para você poder entender direitinho. A primeira visita que o Lula fez enquanto presidente eleito foi a COP27. Davi, eu não sei o que é a COP27. A COP27 é um evento que acontece anualmente no mês de novembro, tá? Sempre em novembro. E esse evento ele acontece para discutir o que nós chamamos de mudanças climáticas, certo? O evento serve para discutir mudanças climáticas, ok? Show de bola. Esse evento aqui, galera, ele aconteceu no
Egito. Mais especialmente em uma cidade egípcia chamada Sharm el-Sheikh. Eu acho que é assim que escreve, meu povo, tá? Se tiver errado aqui a grafia da cidade, você releva. Tranquilo? O Lula foi para a COP27, acompanhado inclusive de alguns governadores brasileiros, né? E essa reunião aqui que aconteceu no Egito para discutir mudanças climáticas, ela marcou alguns pontos importantes. De acordo com o presidente Lula, naquela época presidente eleito, o grande objetivo do Brasil participar da COP27 era para mostrar o retorno do Brasil aos acordos climáticos internacionais. Vocês vão lembrar que durante o governo Bolsonaro, uma das principais críticas, né? O meu amigo Patrício me ajudou aqui, é Sharm el. Isso aí é um. Como é aí, mancha? Sharm el Sheikh, né? E tem um H no final. Pera aí, deixa eu escrever aqui pra você porque você merece. S-H-E-I-K-H. K-H, ficou até meio estranho aí, né? Cacofonia. Muito bem. Então assim, meu povo, ó. Vocês vão lembrar que durante os últimos 4 anos, uma das principais críticas que se fazia em relação ao governo Bolsonaro, e essas críticas elas eram realizadas por boa parte da comunidade internacional, se davam em relação à política ambiental do governo Bolsonaro. O Brasil, por exemplo, era para ter sediado uma dessas COPs e o governo Bolsonaro alegou na época, na oportunidade, 2019 o ano, o governo Bolsonaro alegou dificuldades orçamentárias para realizar o evento, tanto que ele foi transferido para o Chile e depois, posteriormente, transferido para Madrid, na Espanha. Então, assim, era uma crítica que se fazia, né, significativa ao governo Bolsonaro. E aí o Lula, para mostrar, de acordo com o que o próprio presidente argumentou, para mostrar o retorno do Brasil como um líder global nesse aspecto do combate às mudanças climáticas, ele, já como presidente eleito, foi ao Egito, foi à COP27 e, inclusive, lá foi feita uma promessa, tá? Foi feita uma promessa de que o Brasil deseja sediar a COP. O Brasil deseja sediar a COP30, tá? Que acontecerá em 2025. E a ideia do governo Lula é que essa COP ela seja realizada em algum estado amazônico, tá? Estão aí principalmente na disputa o Amazonas, pode ser que a COP seja em Manaus, ou Belém, pode ser que o Pará, pode ser que a COP seja em Belém, tá? O Brasil nunca sediou uma COP, vale dizer que nós nunca sediamos uma COP, deveríamos ter sediado a de 2019, mas o governo Bolsonaro não quis realizar o evento, alegou dificuldades orçamentárias, e aí o governo Lula fez a promessa, né, de que o Brasil sediará a COP30 lá em 2025, provavelmente ou em Manaus ou em Belém. Lembre-se, essas COPs elas acontecem anualmente e o seu grande objetivo é discutir o combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global. Tá? Foi em uma dessas COPs, mais especificamente na COP21 em 2015, que o Brasil assinou, junto com mais de 190 países, né, o famoso Acordo de Paris, que é aquele considerado hoje o principal acordo de combate às mudanças climáticas. Porém, sobre o Acordo de Paris a gente vai conversar melhor na nossa aula sobre meio ambiente, tá? Então a primeira visita se deu justamente na COP27 no Egito. Ok. A segunda visita, meu povo, enquanto presidente eleito, tá? Ele não tinha tomado posse ainda, finalzinho de 2022, no apagar das luzes de 2022, foi a Portugal. O Lula esteve, enquanto presidente eleito, em Portugal. Lá em Portugal, ele se encontrou tanto com o presidente português quanto com o primeiro-ministro português. Lá eles têm esses dois cargos, né? E essa reunião,
essa visita do Lula a Portugal girou em torno de duas coisas importantes, e uma delas, se eu fosse você, se eu tivesse o privilégio de ser a pessoa sensacional que você é, eu anotaria com muito vigor, tá? Com aquela força, cuidado só para não rasgar aí a folha do seu caderno. Bom, o primeiro ponto tratado pelos dois países, né, disse respeito ao quê? O primeiro ponto tratado girou em torno, certo, das relações, as relações entre o Brasil e Portugal. São relações, meu povo, que nos últimos anos têm se estreitado bastante. Os dois países têm cooperado, criado uma série de políticas que facilitam, por exemplo, a ida de brasileiros para Portugal. Portugal é hoje um país muito envelhecido, que precisa de mão de obra jovem, que precisa de mão de obra ativa, e eles veem nos brasileiros justamente a solução para o seu problema do envelhecimento populacional e da falta de mão de obra. Claro que o governo entende que o brasileiro que vai para Portugal, ele traz benefícios a médio e longo prazo para o país, porque é uma mão de obra que vai estar ali ativa, que vai contribuir para as contas públicas. O difícil é colocar na cabeça do cidadão português que o brasileiro que está indo para lá, que é enxergado como um estrangeiro, né, como um forasteiro, por assim dizer, ele vai trazer benefícios para o país. Por isso que nos últimos anos, apesar do crescente número de brasileiros que viajam para Portugal, tem aumentado também, gradativamente, a xenofobia, a aversão contra brasileiros. Então, assim, o governo português tem criado políticas para facilitar a ida de brasileiros para Portugal. Isso foi tratado nessas relações entre os dois países. Outro assunto muito importante abordado na reunião disse respeito, tá? Esse tema aqui eu considero muito bom de prova, que é justamente o quê? Disse respeito à implementação. Aqui eu vou ter que perder um tempinho maior, meu povo, para você entender bem direitinho. A implementação do acordo Mercosul-União Europeia. O Mercosul é um bloco econômico do qual o Brasil faz parte, certo? Fazem parte do Mercosul junto com o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. A União Europeia é o bloco econômico mais importante do planeta, formado por 27 países membros, dentre eles, né, Portugal. Esse acordo, meu povo, entre o Mercosul e a União Europeia, ele foi assinado em 2019. Portanto, o presidente da República era o Bolsonaro, tá? E esse acordo, ele foi muito complexo. Para você ter uma ideia, ele passou 20 anos sendo negociado. As negociações começaram em 1999. E o acordo foi oficialmente assinado em 2019, volto a dizer, na gestão do presidente anterior, portanto, do Bolsonaro. Beleza? Só que esse acordo, meu povo, ele não está valendo ainda. Antes de eu te explicar por que esse acordo não está valendo ainda, eu tenho que te explicar o que é esse acordo. Esse acordo prevê a criação de uma espécie de zona de livre comércio entre esses dois blocos. O Mercosul ele fica na América do Sul, a União Europeia, por questões óbvias, fica na Europa. Esse acordo prevê que produtos da União Europeia, aqui é o ponto mais importante, presta atenção, produtos da União Europeia vão entrar com até 90% menos de tarifas alfandegárias, nos mercados do Mercosul. Em suma, em outras palavras, em palavras mais simples, os produtos da União Europeia entrarão mais baratos nos países do Mercosul. Na contramão, os produtos do Mercosul entrarão na União Europeia, uma série de produtos do Mercosul, entrarão na União Europeia também com tarifas reduzidas e, portanto, mais baratos e mais competitivos. Esse é o acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo, ele ainda não está valendo. É importante dizer o seguinte, ó, esse acordo é bom para quem, Davi? Aqui em termos de Brasil. Bom, para o agronegócio brasileiro, esse acordo é uma maravilha. Porque os produtos do agro brasileiro vão entrar na União Europeia com tarifas reduzidas e dessa forma muito mais competitivos e muito mais vendáveis, né? Só que, por exemplo, alguns críticos desse acordo
apontam que ele traz prejuízos para a indústria nacional. O Brasil vive hoje um processo de desindustrialização, a nossa indústria está sendo desmantelada ano após ano, e com a entrada de produtos europeus industrializados, né, mais baratos, eles vão exercer uma concorrência maior frente aos produtos da indústria brasileira, e isso pode trazer um quebra-quebra de indústrias, né? Portanto, existem ganhadores e perdedores. Tem quem ganha e tem quem perde. Para nós consumidores, é excelente, porque você terá acesso a produtos europeus a preços mais baratos. Então, por exemplo, quer impressionar aquela pessoa especial? Ao invés de comprar um São Brás, ao invés de comprar um Quinta do Morgado, né, que são vinhos bons, tomei demais na minha vida, você vai poder comprar um vinho português, que é um vinho fabricado em Portugal, com um preço mais barato, porque as tarifas sobre eles foram reduzidas. Então esse é o acordo. As tarifas dos dois blocos elas serão reduzidas no comércio entre eles para uma série de mercadorias. Esse acordo, meu povo, ele não começou a valer ainda. Ele foi assinado em 2019, mas ele não começou a valer ainda. Ele só começará a valer quando ele for aprovado pelos 4 países membros do Mercosul, membros plenos, né? Lembre-se que o Mercosul, além do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, tem também como país membro a Venezuela. Só que a Venezuela se encontra suspensa do Mercosul por ruptura da cláusula democrática. Aprovar aqui no Mercosul é até mais fácil, porque o setor do agronegócio ele é um setor que tem muita força nos países do Mercosul. O difícil, bebê, é aprovar de maneira unânime nos 27 países membros da União Europeia. Durante o governo do Bolsonaro, alguns países membros da União Europeia, em especial a França, do senhor Emmanuel Macron, deixaram bem claro que não assinariam, que não ratificariam o acordo. Para não ficar dúvida, galera, ó, o acordo ele foi assinado entre os representantes dos blocos. Só que para ele começar a valer, ele tem que ser ratificado, em outras palavras, reafirmado nos países membros dos dois blocos. Aqui no caso do Mercosul, 4 países membros plenos, no caso da União Europeia, 27 países membros plenos. Alguns países na Europa, durante o governo do Bolsonaro, criticando principalmente a política ambiental do governo Bolsonaro, deixaram bem claro de que não ratificariam o acordo. A França já destacou logo, nós franceses não vamos reafirmar esse acordo, nós não temos interesse em receber produtos do agro brasileiro ainda mais baratos, porque os produtos do agro brasileiro, isso nas palavras do governo francês, não respeita uma política ambiental significativa. Beleza? Agora com o governo Lula, pode ser que alguns países da Europa, o Lula tem uma relação melhor com o Macron, né? Pode ser que alguns países da Europa se sintam mais tentados a assinar e ratificar esse acordo comercial. Outra coisa que faz com que o acordo possa sair do papel e seja implementado é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o preço de uma série de commodities disparou. E aí os países europeus estão mais interessados e mais suscetíveis a receberem as commodities produzidas nos países do Mercosul a preços mais baratos, até para poder baixar a inflação na Europa. Então, uma das coisas que foi discutida entre o governo brasileiro, que na verdade ainda não era governo, né? Entre o presidente eleito brasileiro e o governo português, foi a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, para que ele possa sair do papel e possa ir, portanto, para a prática, tá? Volto a dizer, pelo amor de Deus, o acordo foi assinado em 2019, mas ele ainda não está valendo, tá? Ele só vai começar a valer quando ele for ratificado na Europa, aqui no Mercosul. Durante os 4 anos do Bolsonaro, os países europeus, em especial a França e outros mais, não se mostraram propensos a ratificar esse acordo. Pode ser que isso mude agora sob o governo Lula e também por conta das pressões causadas pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tranquilo? Então, isso aqui é o que você tem que saber sobre a visita do Lula lá em Portugal. Percebam que eu estou pegando uma notícia, que é a visita do Lula a Portugal, e dessa notícia eu estou contextualizando. Já falamos aqui sobre agro, sobre commodities, sobre uma série de situações. É assim que a IDECAM vai cobrar na tua prova. Vamos para a próxima página em branco? E agora, galera, são as visitas do Lula, contextualizando já.
como presidente, certo? Empossado. Vou colocar aqui só presidente, que você já sabe que é presidente empossado, isso, portanto, a partir de a partir dos primeiros dias, né, de janeiro de 2023, certo? A primeira visita internacional do Lula, enquanto presidente empossado, foi para aqui pertinho. Nós visitamos a Argentina. Quando eu digo nós, meu povo, é porque o Lula é o representante do Estado brasileiro, tá? Beleza? Então, houve uma visita à Argentina. Lá o Lula se encontrou com o presidente da Argentina, que é o senhor Alberto Fernandes, que inclusive é um presidente de esquerda. É necessário a gente fazer uma contextualização. Eu quero que você saiba que a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Então a Argentina é um país importante para o comércio exterior brasileiro, certo? Eles são o nosso terceiro maior parceiro comercial, perdendo só para a China e os Estados Unidos da América. Só que você sabe também que a Argentina vive hoje uma crise braba, certo? A Argentina vive hoje uma crise sem precedentes, tá? Beleza. Lá na Argentina, o Lula participou das reuniões da CELAC, que é uma associação de países da América Latina e também de nações caribenhas, nações ali da América Central, do que nós denominamos de Caribe. Inclusive, nessa reunião aqui da CELAC, dessa associação, o Lula ele se encontrou com o presidente de Cuba, que é hoje um cara chamado Miguel Díaz-Canel, certo? Esse cara aqui é o presidente cubano. Beleza, isso aqui reforça, meu povo, o interesse do governo Lula de fortalecer os laços com os seus vizinhos, né? Com os países da América Latina. E nessa mesma reunião, isso aqui é um tema muito importante de prova, vou colocar aqui uma estrelinha para você. Nesse mesmo encontro, nessa mesma situação aqui com a Argentina, se cogitou a possibilidade da criação, isso aqui saiu demais nos jornais, né? A criação de uma moeda comum entre, inicialmente, o Brasil e a Argentina, com a possibilidade de, por um acaso, se isso aqui for efetivado, a expansão dessa moeda para os demais países do Mercosul. Deixa eu te explicar aqui, deixa eu fazer a contextualização. Isso aqui é muito importante que você preste bastante atenção. Meu povo, desde a Conferência de Bretton Woods, em 1944, Bretton Woods é uma localidade lá nos Estados Unidos em que houve uma reunião, né, de economistas em 1944, o dólar americano, ele é a moeda padrão. Ele é a moeda que lastreia o comércio internacional. Então vamos imaginar que eu e o meu amigo Patrício somos dois países, tá? E nós temos uma relação comercial. Perceba, uma relação comercial. E aí eu compro produtos do Patrício, ele compra produtos meus. Só que eu não tenho interesse na moeda dele, ele não tem interesse na minha moeda. Como é que a gente resolvia esse impasse antigamente? A gente usava o ouro como referência. Só que desde a Conferência de Bretton Woods, o padrão ouro ele foi substituído pelo padrão dólar. Então, quando dois países comercializam hoje e eles não querem as suas moedas, né, eles vão usar o dólar americano como referência. Em outras palavras, trazendo aqui para questões mais práticas, quando os chineses compram os nossos produtos, nós convertemos em dólar. Nós recebemos em dólar. Da mesma forma, quando nós aqui no Brasil compramos produtos chineses,
o lastro desse comércio ele é feito em dólar americano. Acho que você entende que o fato do dólar americano ser a moeda de referência do comércio global é algo muito importante e muito vantajoso para os Estados Unidos da América. Porque quem é o único país do mundo, quem é o único banco central do planeta que emite dólares americanos? Obviamente é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos da América. Então os caras têm um poder muito grande no comércio global, porque é a moeda deles que serve de lastro para a maioria esmagadora das relações internacionais. O Lula, inclusive hoje, dia 14 de setembro, né, ele está em reunião oficial na China, ele fez um pronunciamento criticando isso. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Que 14 de setembro, mano? Falei setembro, foi? Tô ficando doido. 14 de abril, meu, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui no dia 14 de abril, você tá pensando que tá assistindo essa aula aqui depois da prova, né? Pelo amor de Deus, 14 de abril. Não sei de onde foi que eu tirei setembro. Mas o Lula, ele tá na China nesse momento e ele fez lá um discurso criticando o fato de que o dólar americano é a moeda de referência global. Certo? Vamos lá. Então, lá na Argentina, se cogitou a possibilidade da criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina. Por quê, Davi? Meu povo, como eu disse, os argentinos são o nosso terceiro maior parceiro comercial. Só que a Argentina vive hoje uma crise econômica muito braba. Os caras estão muito endividados, sofrem com uma série de problemáticas. E um dos problemas que a Argentina vive é uma completa falta de dólares na sua economia. Se a Argentina sofre hoje com falta de dólares na sua economia, como é que eles vão conseguir comprar os nossos produtos? Se o comércio internacional é feito em dólar americano, né? Então, para poder encontrar uma alternativa ao dólar americano e fazer com que os argentinos tenham uma moeda para comprar da gente, se cogitou a possibilidade de criar uma moeda comum entre os dois países. Meu povo, não confunda, isso aqui é bom de prova, não confunda moeda única, como existe na União Europeia, os países adotam uma moeda única que é o euro. Se você for a Portugal é o euro, se você for a Alemanha é o euro, se você for a Itália é o euro. Isso é uma moeda única. A ideia entre o Brasil e a Argentina, essa ideia não foi efetivada ainda, é criar uma moeda comum. Ou seja, o Brasil continuará utilizando o real, os argentinos continuarão utilizando o peso argentino, mas especificamente na relação comercial entre eles, poderá ser utilizada uma moeda comum, e ela já tem até nome, né? Seria chamada de SUR, numa ideia de valorização dos países do Sul. Existem os países do Norte, que são considerados países ricos, e existem os países do Sul, a liseira, a mundiça, nós. O Lula atua muito nessa perspectiva de uma cooperação Sul-Sul, ou seja, uma cooperação entre países pobres, uma cooperação entre países emergentes, que é onde o Brasil se encaixa. Então a ideia é criar uma moeda comum, também chamada de uma moeda veículo, que é usada especificamente para veicular mercadorias entre os dois países. Então muito cuidado com a questão de prova, que vai querer te dizer que se cogitou a possibilidade de criar uma moeda única. Não é isso. A ideia é criar uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, podendo posteriormente expandir isso para os demais países do Mercosul e ter ali um comércio não mais lastreado obrigatoriamente em dólar, mas em uma moeda própria destas nações. Beleza? Então é isso, lembre-se que essa moeda comum ela não foi efetivada, pelo menos não ainda, tá? Show de bola! Vou parar por aqui para não ficar quebrado e aí na próxima aula a gente continua falando sobre essas relações internacionais. Forte abraço!